Olá, graça e paz, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire. Hoje nós vamos à oração e logo em seguida a mensagem. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz por nós? Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida a palavra. Grandioso e eterno Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos na tua presença para juntos glorificarmos, adorarmos e engrandecermos o seu nome. Pai de poder, Pai de misericórdia, queremos adentrar na tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros, perdão das nossas transgressões, apresentar todos os nossos irmãos inscritos aqui do canal, uma visão além, apresentar todos os teus servos, as tuas servas, os teus filhos que oram conosco, meu Deus, aqui no canal, os inscritos do canal, apresentar esta pessoa que se encontra enferma, em cima de um leito de enfermidade, esta pessoa que está num presídio, mas arrependido dos seus crimes, dos seus pecados. Senhor, que a sua mão misericordiosa alcance estas vidas. Eu oro pelas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos pais, pelos casais, pelas famílias, pelos ministros da tua palavra, pastores, presbíteros, diáconos. Apresento, Deus vivo, todos aqueles que querem te servir com sinceridade, com honestidade, aqueles que querem te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus da nossa salvação, quebre as correntes, os ferrolhos, quebre as algemas, os grilhões e nos dê forças para prosseguirmos, para continuarmos buscando a face adorada e viva do Senhor. Enxugue as lágrimas desta mulher que chora, deste homem que chora, desta mãe, deste adolescente. Senhor, abre portas para o necessitado, o desempregado, em meio a um caos econômico que vive o mundo, Senhor, que jaz no maligno, como diz a sua palavra. Mas em Cristo temos paz, temos alegria, temos conforto, temos segurança em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Ó Deus maravilhoso, abençoai-nos com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos meus irmãos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, dê like. Você que já é inscrito, verifique se está recebendo os nossos posters, os nossos vídeos, tá bom? Vê se você não foi desinscrito, se inscreva de novo. Ative o sininho, dê like, compartilhe, mas comente os nossos vídeos. O Espírito Santo. Esse é o nosso estudo de hoje. A obra do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. A obra do Espírito Santo é o título desta mensagem, escrita para apresentar o papel do Espírito Santo no plano divino da nossa salvação. Pouco antes da sua crucificação, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, para ficar convosco para sempre. Vejamos algumas obras do Espírito Santo em nós. Primeiro é convencer o homem acerca do pecado. Segundo é promover e garantir o nosso processo de adoção. Terceiro, interceder pelos filhos de Deus. São 3 pontos principais. E ele convencerá o mundo do pecado, João 16, do verso 7 ao verso 8. Há uma confusão muito grande, meus amados, sobre esta questão. Enquanto alguns dizem que não existe pecado, outros dizem que tudo é pecado. Para alguns, só os crimes mais horríveis são pecado. Para outros, até mesmo uma pequena tentação é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Em hebraico, a raiz da palavra pecado é shet,
errar o alvo. No grego é armatia, erro cometido pelo protagonista de uma história. E em latim, a raiz é peccare, dar um passo em falso. Podemos pecar contra o próximo, pois o alvo estipulado por Deus é amar o próximo. Podemos pecar contra a nossa família, pois o alvo estipulado por Deus é amar e cuidar dos nossos. Ou pecar contra nós mesmos, pois o alvo estipulado por Deus é honrarmos o nosso corpo, templo do Espírito Santo. E podemos pecar contra Deus, pois o alvo estipulado por Deus é a nossa comunhão com Ele. Só é possível saber de fato o que é pecado em nossa forma de viver se formos iluminados pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus, pois é Ele quem nos convence do pecado. João 14, 26. Promover e garantir o processo de adoção. Para ser considerado filho, uma pessoa precisa ser gerada ou adotada por alguém. A raça humana foi criada por Deus, logo todos nós somos criaturas e não filhos de Deus. O direito de ser chamado filho de Deus só é concedido àquele que crê em Jesus e o recebe em seu coração. E ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam, e a estes ele deu o direito de serem tornados filhos de Deus. João capítulo 1, do verso 11 e 12. Quem promove este maravilhoso processo de adoção é o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos diz em Romanos 8, 15 e 16. Recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica em nossos corações, em nosso espírito, que somos filhos de Deus. E é Ele mesmo que é a garantia dada por Deus para a eficácia deste processo. Quando ouviram a mensagem de salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O terceiro ponto, meus queridos, interceder pelos filhos de Deus. Quando Jesus estava entre nós, era Ele que intercedia aqui por nós, João 17, 20. Agora, Ele junto ao Pai intercede por nós lá no céu, Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25, 1ª Epístola de João 21. Quem intercede por nós agora aqui neste mundo é o Espírito Santo. Não são os anjos, nem os santos, nem as santas, nem os parentes mortos, nem qualquer outra entidade ou criatura. Quem intercede por você e por mim é o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. A conclusão desse rápido estudo: o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus para ficar convosco sempre. Dentre as suas muitas obras, nós podemos destacar as seguintes: convencer os homens acerca do pecado, promover e garantir o nosso processo de adoção e interceder pelos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, não pode haver arrependimento, nem salvação, nem adoção. Certamente, as nossas orações jamais seriam atendidas, pois não sabemos como orar. E é Ele quem intercede por nós. E quanto a você, já é um filho de Deus ou permanece na condição de criatura? Você consegue perceber o agir do Espírito Santo em sua vida, ou ele é para você um personagem distante? Creia e receba Jesus em seu coração, para que o Espírito Santo habite em você para sempre e realize estas obras maravilhosas. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde com esta palavra. O Espírito Santo possa habitar em você até o dia de nós subirmos para os céus. Graça e paz.